Olá pessoal, eu estou aqui com mais uma plantinha de fácil cultivo, uma planta de uma folhagem belíssima, um rosa com verde, é bem intenso, um rosa bem intenso, é uma planta lindíssima, cresce muito rapidamente, tá certo? E essa é a Aglaonema creta, uma planta que se propaga por estacas, certo? O método estaquia, também por propagação pela raiz, né? Você fazendo as touceiras, tá certo? E é uma planta que você pode estar usando aí em diversos ambientes na sua casa, tanto para o quarto, banheiro, sala. É uma planta que você também pode usar como arranjos. Você pode também estar usando ela junto com outras plantas, que ela dá todo um destaque a essa folhagem belíssima dela, né? Então, ela tem flores, mas raramente aparecem, né? Eu tenho essa aqui há bastante tempo, tenho ela em outros vasos, mas nunca apareceu nenhuma flor. Mas também a flor não é o destaque dessa planta, e sim a sua folhagem bem colorida, de cores bem intensas, né? E a aglaonema, existem vários tipos, existem mais de 50 tipos de aglaonemas, né? Cada uma com cores, texturas diferentes, mas as características do plantio é basicamente o mesmo, tá certo? Elas são muito parecidas no plantio, tá bom? Então, é uma planta tropical bastante utilizada também em pontos comerciais, né? Em escritórios, shoppings. É uma planta bastante utilizada aí no paisagismo, né? Por ser de fácil cultivo e também muito fácil de se propagar, certo? Hoje eu vou estar fazendo uma muda, tirando aqui uma muda, porque ela já está saindo aqui desse vaso, tá? Então você pode estar plantando ela em vasos grandes, né? Já que ela se propaga muito rapidamente, mas também em vasos médios, vasos pequenos para você estar colocando ali no banheiro ou no arranjo, né, em cima da mesa. Fica muito bonito essa planta, tá certo? A sua altura é em torno de 20 a 150 centímetros, ela cresce bastante. Outra vantagem dessa planta também é que ela pode trazer muitos benefícios para a saúde, tá certo? Porque ela ela em ambientes fechados, ela melhora muito a qualidade do ar, né? Então, ela absorve algumas toxinas, algumas substâncias que não são boas aí para a saúde, tá? E então, em ambientes fechados, ela vai estar trazendo um ar mais saudável, tá certo? Mais saudável, mais agradável, tá? E hoje a gente vai fazer, eu vou estar fazendo aqui uma muda. Veja, ela se propaga muito. Aqui, só nesse vaso aqui, eu plantei apenas uma. Mas veja, nós temos aqui muitas, muitas mudas. Eu acredito que aqui deve ter umas 15, né? Então eu vou tirar algumas. Eu posso estar, vou estar cortando aqui, né? Tá cortando, deixando aqui um pedaço do caule, né? Fazendo tipo uma poda, mas vou tirar umas pela raiz para eu plantar em outro vaso, tá certo? Então eu vou mostrar esse processo para vocês. Então, essa aglaonema é uma ótima opção para você estar aí colocando na sua casa. Agora, só lembrando que eu tô colocando aqui a luva, eu lembrei que ela é uma planta tóxica, tá? Pode ser tóxica, né? Se um pet comer a folha ou uma criança, né? Ela pode trazer algum tipo de risco. Então, o ideal é manter ela, se você tem pet ou criança em casa, numa altura em que eles não tenham acesso, tá bom? Porque todas essas espécies de aglaonemas, elas podem ser tóxicas, tá? Então é bom ter esse cuidado, tá certo? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa muda, tá? A gente pode usar um vaso grande
ou um vaso pequeno, certo? Só lembrando que o vaso precisa ter aquela camada de drenagem, né? Precisa ser bem drenado, porque ela gosta de umidade, mas não de solo encharcado, tá? Até porque o solo encharcado apodrece a raiz e acaba matando a sua planta. Então, é importante que o vaso que você vai fazer a, o- a muda, né, que você vai plantar a aglaonema, seja com uma drenagem muito boa, tá? Para a água escoar direitinho e deixar apenas ali o solo levemente úmido. E outra coisa também é que o substrato para essa planta, para que ela se desenvolva bem, é aquele substrato com bastante material orgânico, tá? Bastante material orgânico, mas você pode também estar usando aí o humus de minhoca, quando você for fazer a adubagem, você pode também usar o NPK, o 10-10-10, tá certo? E essa adubagem, né? É importante você estar observando o prazo de 3 em 3 meses para estar fazendo essa adubagem. É importante para a saúde da sua planta, para que ela cresça bonita e bem saudável, né? Então, muitas vezes você compra uma planta e acha que ela vai sobreviver, você só fazendo aquelas regas, mas não, você precisa ter o cuidado também de estar fazendo a adubação. Então, as aglaunemas, elas precisam que de 3 em 3 meses você esteja ali fazendo a adubagem, tá bom? E quando ela cresce muito no jarro, no vaso, é importante que você retire, tá? Você retire, divida, faça novas mudas, tá certo? Então eu vou estar fazendo aqui uma muda para vocês verem como é que vai ficar, tá certo? A outra coisa também sobre o local, né, que você deve colocar. Essa planta ela gosta de um local bem iluminado, tá certo? Bastante iluminação, mas de forma que o sol não bata nas folhas diretamente, não incida diretamente sobre essa planta, tá? Então, talvez ali próximo à janela ou você pode também colocar próximo a uma cortina, onde a cortina filtre ali a luz solar, tá? Mas o sol direto, né, ela não faz bem, queima, tá certo? E ela pode acabar até morrendo. Então, assim, muita iluminação, ambientes quentes, mas úmido, tá certo? E não deixar que a luz do sol incida diretamente nela, tá certo? Isso aqui, vou colocar nesse vasinho aqui, tá certo? Essa muda que eu vou fazer. Aí eu coloquei o isopor, né? Porque o vaso fica mais leve, tá? Aí uma mantinha de TNT, tá? Para fazer bem aqui a drenagem. Aqui eu já tenho a terra já preparada, né? Bastante material orgânico, bastante nutriente, certo? Que é o substrato ideal para essa planta. Tá? Então vou preparar aqui a primeira camada e vou estar tirando ela aqui do vaso. Então veja aqui, ela tá bem enraizada. Essa parte que tá saindo aqui do vaso, eu vou fazer a poda, certo? Eu vou estar cortando aqui, certo? Aqui, cortando, sempre cortar, cada aqui eu fazer novas mudas, né? Aqui é só enfiar na terra, tá? Então, quanto menos folhas tiver, quando você for fazer a muda por estaca,
melhor, tá? Pronto, essa aqui eu vou fazer uma muda. Essa outra parte aqui também. Essa parte, quando você corta, que o caule fica assim aberto, é importante você colocar um pouquinho de canela, tá? Pra cicatrizar. Que a canela é cicatrizante e também é fungicida, tá bom? Importante você colocar canela aqui no lugarzinho que você cortou, tá? Para não nenhum fungo vir a consumir sua planta. Pronto, já fiz a poda aqui nessa, né? Então deixei poucas mudas aqui, certo? Para ela se propagar novamente. Aí depois eu vou estar mudando para outro vaso e vou botar em um até maior, né? Porque ela cresce muito rápido. Agora, retirada aqui essas raízes, certo? Eu vou colocar aqui, esse. Esses aqui eu já vou plantar em outros. Pronto, feito isso, né? Já fiz aqui a muda, ficou linda, muito bonita. Essa muda, aproveitei para adubar essa aqui. E agora eu vou fazer a rega, tá certo? Então a rega somente 2, 3 vezes por semana, ou quando você perceber que o solo está úmido, tá? Fazer aquele teste básico para saber se está seco. Se estiver seco, aí você rega, tá? Em um dia você rega ela bastante, aí espera 2, 3 dias para fazer novamente. E só faz se for necessário, tá? Se o solo estiver seco, tá certo? Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, tá? Para você estar recebendo notificações quando tiver mais vídeos como esse, ok? E lembrando também que você deve borrifar as folhas, tá? Para manter a umidade da planta. Ela gosta bastante, tá certo? Então, depois que você fizer, você faz a rega, nos outros dias, você vai só dando umas borrifadazinhas, tá certo? Para ela se manter úmida, tá? Pronto, pessoal. Até o próximo vídeo.